Meus amados, a paz do Senhor. Hoje nós estamos dando início, a mais um módulo este maravilhoso, que é escatologia. Esse módulo é o que se chama comumente como o módulo que, de fato, se começa a teologia propriamente dita. Por que se chama assim? Por conta do assunto. E o assunto em discussão, que se discute nesse módulo, é um assunto em que entra no campo das ideias. É um assunto que mexe um pouquinho com um campo semântico, um campo cultural, um campo filosófico, um campo textual e teológico, propriamente dito. Então isso mexe um pouquinho com os neurônios, exige um pouquinho de nós. A gente precisa realmente se dedicar um pouco mais, e aqui nesse módulo é onde realmente começa a, entre aspas, apertar. É aqui que começa. Os anteriores são indispensáveis, são relevantíssimos, porém é apenas uma passagem pelos livros da Bíblia. A gente entrava no livro e saía do livro, entrava no livro e saía do livro. Esse aqui já é no campo da ideia. Da teologia propriamente dita, da mensagem pregada. Então, a partir desse aqui, e os posteriores serão nesse sentido. Tá bom? É só para os irmãos se situarem. É tanto que muda aqui também. Teologia da Esperança 2, aí vai ter a 3, entendeu? Vai mudando assim também, vai. Alguns usam a teologia prática, nós teremos também, tem um módulo de teologia prática, enfim. Isso aqui são classificações de curso. Cada curso classifica do jeito. Tá? Feito esse preâmbulo, vamos para a nossa aula. Eu dei até com a empolgação pelo módulo, até dei uma recarregada nos pincéis. que estava meio fraco, né? Olha como está mais vivo, dá para ver agora? Hoje é aula 1, Então, aqui sim. Escatologia. Tá bom. Vou testar aqui tudinho logo para ver se estão bons, ó. Agora sim. Dá para ver? Até daí dá para ver? Olha aí. O rapaz merece. Glória a Deus. Meus irmãos, neste módulo nós iremos estudar a introdução ao estudo da escatologia. Nessa introdução nós iremos ver a definição da palavra, obviamente dita, E também iremos ver a escatologia através dos séculos, a escatologia das seitas, Cada seita ela tem ele tem seu entendimento, assim como para eles, nós somos uma seita e temos o nosso entendimento, e para nós, eles são uma seita e eles têm o seu entendimento, entendeu? Cada um joga para o outro, É normal. Conceitos escatológicos também dos protestantes e católicos, entre nós os católicos, essa distinção aí, porque o catolicismo, ele tem um conceito que foi firmado lá nos primeiros séculos, e num período de transição a igreja aderiu e depois separou. E aí hoje nós temos o nosso entendimento escatológico dentro do texto sagrado. Então, nós iremos ver também. Iremos tentar hoje ainda chegar nos últimos dias da era atual. Tentar chegar lá, é um propósito, chegar lá, os últimos dias da era atual. E dentro desse tópico, nós iremos ver a distinção do plano entre Israel e a igreja. Tá? A distinção do plano. E também iremos ver a igreja e o seu desenvolvimento espiritual até os dias atuais. Porque a igreja, ela nasceu ali com Cristo, Então, para quem já era de antes de Cristo, tem uma visão. E para quem é do período de Cristo, tem outra visão. E quem é do período agora, depois de Cristo, tem outra visão.
e nós, os contemporâneos, temos outra visão. Então, são muitas visões aí para analisar, né? Tá? Também iremos ver os sinais precedentes da segunda vinda de Cristo, né? Os sinais, esses sinais, a gente já está um pouco mais familiarizado, né? Quanto aos sinais é tranquilo. Iremos ver também nas aulas futuras aí, nas próximas aulas, a segunda vinda de Cristo. Propósito, né? Os propósitos. O propósito da segunda vinda. O arrebatar da igreja, o salvar e se revelar a Israel, o julgar a besta e o falso profeta, o prender Satanás no abismo, o julgar das nações, abençoar e redimir a criação e implantar o seu reinado de paz e justiça. Então, esse período, todos esses assuntos, eles trazem como sendo um assunto intrínseco à segunda vinda de Cristo. Tá? Tá dando para acompanhar aí? Tá batendo? Tá? Eu estou usando o meu da época. Se tiver algum divergente aí, vocês me avisam, tá? Aí o terceiro tópico é o arrebatamento iminente da igreja. É muito importante isso, sabermos que o arrebatamento é iminente. E dentro desse tópico iremos ver os gráficos. Esses gráficos, obviamente, é só aqui mesmo, porque eu vou ver se a gente consegue, nesse período, trazer ou trazer imagem, né, para usar aí no Data Show. Não sei se está trancada ali, está ficando trancada. Fica, né? Tem, né? Vou ver se nessa aula aqui a gente traz alguma coisa, algumas imagens. Os gráficos dos posicionamentos teológicos sobre o arrebatamento e a igreja após o arrebatamento. Tem algumas imagens ilustrativas sobre isso. Também iremos ver o período tribulacional, definindo o termo, e a igreja está isenta do período tribulacional? É uma perguntinha que a gente vai discutir lá na época, né? A igreja, igual a gente já trouxe aí um spoilerzinho na aula passada, não foi? Na última aula de Daniel Apocalipse. Iremos ver também o propósito da grande tribulação. Tem um propósito? Deve ter, né? Porque as coisas de Deus, nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, né? E, inclusive a grande tribulação tem um propósito. Então, nós vamos discutir qual é o propósito da grande tribulação. Também iremos ver as concepções tribulacionistas de Mateus 24, que a gente até já trouxe um pouquinho, não foi, né? O Mozanil falou sobre Mateus 24, 21, não foi? 24, 21 e diante, se não me engano. Iremos ver também a representatividade dos juízes tribulacionistas, as duas Babilônias e a sua destruição, o anticristo e a sua atuação no período tribulacional, o juízo da grande meretriz, sua descrição, a salvação e os arautos do período tribulacional, o Armagedon e o final da grande tribulação. Muita coisa, né? Só nesse tópicozinho aqui. Uma coisa que é interessante que é a gente saber a pronúncia, né? É Armagedon. Né? É muito comum a pessoa falar Margedon, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi bastante. Armagedon. As pessoas falam, mas o nome correto é Armagedon. Também iremos ver a segunda vinda de Cristo com o período de transição e a preparação à era milenar. Lembra daquilo que a gente até mencionou no Daniel Apocalipse, que tem um períodozinho ali entre o final da grande tribulação e o início do milênio. Existe ali um período de transição. Isso é importante a gente saber. Iremos ver também nesse tópico a purificação do planeta. Lembra que a gente até deu um spoilerzinho, que eu acho que foi a sexta taça. Até eu falei, eu pedi sexto selo, foi. Até eu falei assim para pedir para me lembrar, né? Sexta alguma coisa, eu não lembro. Vendo como eu esqueço? Sou muito esquecido. Aí tá aqui, ó, já tá. Quando chegar lá a gente vai ver esse aqui, ó, a purificação do planeta, o gráfico dos posicionamentos teológicos sobre a segunda vinda de Cristo, ainda está mencionando sobre isso ainda.
e, na sequência, o milênio de Cristo, né? O milênio é definido o termo, a literalidade de Apocalipse 20, versos 2 ao 7, o milênio de Cristo, um reino declarado nas Escrituras, a forma de governo do milênio, a sede e o alto escalão do governo milenar, os governados, os súditos na era milenar, a religião na era milenar e o templo, as condições de vida na era milenar, a última dispensação, de Deus para com a humanidade, lembrando que quando fala assim, a última dispensação, é porque está intrínseco dentro da teologia do ponto de vista dispensacionalista, tá? É nesse sentido. A gente vai já falar sobre isso aqui. A última revolta de Satanás, né? A última por quê? Porque ele vai ser condenado. Aí chegou o dia dele, né? Chegou o dia dele. É a última revolta dele. Porque os irmãos sabem que quando terminar o milênio ele vai ser solto, né? Sabe disso, né? O estado intermediário, né? Esse estado intermediário, aí nós vamos discutir sobre os conceitos errôneos sobre o estado intermediário numa visão bíblica, né? E a gente vai ver se existe ou não o estado intermediário, né? Inclusive, acho que hoje a gente já toca nesse assunto, mas não na profundidade como será no seu tópico. E também, na sequência, iremos estudar sobre a ressurreição do corpo. Conceitos bíblicos sobre a ressurreição, conceitos errôneos sobre a ressurreição, razões bíblicas para o porquê da ressurreição do corpo, o tempo de ressurreição e o corpo da ressurreição. E, na sequência, o grande julgamento do fim, que é o trono branco. Muitas pessoas se confundem por ser o trono branco, acham que é um julgamento de paz, né? Um julgamento bom para crente e tal. Mas chega lá a gente vai ver que não é bem assim. Os posicionamentos teológicos sobre os julgamentos, a base do grande julgamento final, o resultado do grande julgamento final, o local da condenação eterna. E por fim, iremos ver o eterno estado. Ou seja, conceitos sobre a eternidade, a nova Jerusalém e uma eternidade sem ociosidade. Amém? Então, sim. 6. O milênio de Cristo. Ponto 10 aqui. Tem o 11, Qual é? Ah, olha aí. Aqui não tem. Então, Foi acrescentado. Que bom. É lá no 6, né? Quando chegar lá, eu acho que vai ser na nossa terceira aula. Na terceira aula aí. Me lembra, tá? É para mim já pegar esse conteúdo. Que aqui não tem na minha. Perfeito. Gog e Magog. Vamos lá? Aqui na introdução, aliás, na apresentação, traz alguns pontinhos, que ele faz a apresentação, eu gosto de pontuar também aqui, e aqui dá para extrair muita coisa. Por exemplo, ele vai trazer aqui sobre o conceito de estarmos já nos aproximando dos tempos do fim, né? Ou do fim dos tempos. Aí já estamos nos aproximando, está chegando. Então, partindo desse pressuposto, aí nós vamos tecer um pensamento, né? Porque nós temos um viés. Lembra qual é a teologia que a gente adota, a gente prega? Teologia bíblica, né? A teologia cristã. Essa é a teologia. Então, partindo desse pressuposto, nós temos aí algumas linhas de raciocínio, linha de pensamento, ou linhas teológicas, ou viés teológicos, enfim, os adjetivos são muitos, e que adere no pensamento dispensacionalista, tá? E no pensamento dispensacionalista, nós estamos já caminhando para o fim, tá certo? Como já falei assim do dispensacionalista, eu quero aqui na apresentação tocar sobre
alguns pontos. Por exemplo, aqui na apresentação ele vai dizer assim, que é lamentável que o mundo ainda seja o mesmo dito por Jesus. Ele fala lamentável, porque ele diz assim, uma geração descomprometida com a salvação. Ele diz assim, que é lamentável porque é uma geração semelhante à dele lá, na época dele, descomprometida com a salvação. O pessoal rejeitaram, né? Rejeitaram o próprio, o autor, né? Imagina nós, entendeu? Nós somos parecidos com aquela parábola que Jesus contou do homem que foi fazer a festa e mandou os servos ir chamar os convidados, né? E aí pegaram os convidados e meteram a pera, né? Aí bateram neles. Então, nesse sentido, é muito parecido com os filhos, né? Os cristãos, porque nós, Jesus disse, perseguiram a mim, quanto mais a vós. Então, se a ele fizeram o que fizeram, quanto mais de nós. Então, ele disse, né, que no mundo tereis aflições, né? Lá em João 16, eu acho que 40 e alguma coisa, não lembro aqui. Que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nesse sentido, nós precisamos seguir, né, na linha de que não teremos um luxo ou um certo privilégio pleno. Nós seremos livrados, né? Deus nos dará livramentos, mas nós precisamos ter a ciência que o nosso lugar não é este, não é aqui. Aqui é somente uma passagem. É tanto que a vida aqui é bem curtinha, né? Nós estamos lutando para guardar a nossa coroa, para ninguém tomá-la, ou seja, gozar da vida eterna. E aí ele vai dizer, por um lado estão os agnósticos e do outro lado, os místicos, né? Os agnósticos, para que os irmãos saibam, são aqueles que entendem que o conhecimento pleno de Deus é impossível para a mentalidade humana. O ser humano não consegue conhecer a Deus, não consegue ter experiência com Deus. O ser humano ele não consegue ter um relacionamento com Deus. Esses são os agnósticos. E aí ele diz que, por um lado, tem os agnósticos que entendem que é impossível, né, porque transcende a mentalidade humana conhecer a Deus. E do outro lado temos os místicos, né, que por sua vez é o contrário. Os místicos já entendem que é totalmente possível conhecermos a Deus. Não só possível conhecer, mas também se relacionar. Não só se relacionar, mas também ter experiência com Ele. E experiência essa pessoal. Então, assim, temos dois pontos que divergem aqui, né? Os agnósticos e os místicos, certo? Já vão guardando. Aí ele continua dizendo que o cristianismo e muitas das suas ramificações também estão confusos com respeito ao retorno do Senhor Jesus e os demais assuntos escatológicos. Então ele pega aqui os agnósticos, os místicos e os cristãos. Então ele diz que os agnósticos decidiram, não dá, não tem como conhecer a Deus. Os místicos disseram, tem sim, inclusive pessoal. E os cristãos ficam na confusão. Por que confusão? Porque não é muito difícil, no nosso meio, encontrarmos pessoas que duvidam da capacidade do poder de Deus. Por exemplo, você ora para Deus operar. Outro diz, não, irmão, Deus não faz assim não. Deus não é assim não, Deus não faz isso não, Deus não faz não. Então começa a limitar o poder de Deus. Não, para Deus fazer tem que ser assim, 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 assim.
Deus não faz assim, não. Aí, de repente, Deus faz ele morder a língua. Irmão, volta e meia Deus faz. Vai morder a língua, Deus vai e opera. Pá. Deus usa quem a pessoa nem imagina. Deus usa quem você não dava sequer um grão de mostarda de esperança para a pessoa. E Deus pega ela e usa. Entendeu? Então, assim, Deus faz, né? Faz ou não faz? Faz. Então, assim, os cristãos ficam nessa. Por isso que ele bota aqui, que tem os agnósticos que decidiram. Não tem, é impossível. Temos os místicos que disseram, é possível sim. E temos os cristãos que ficam naquela. Uns acreditam, outros não. Tem. Os místicos. Cristão, místico. Ele não voltou. Não pode, porque você está fazendo, você segue ignorância, você é ignorância, você é maturidade. O que a gente está fazendo aqui? Não faz sentido, né? Pois é. Vamos já entender qual classe que ela se encontra. Ela nem sabe, mas ela já foi classificada pela teologia. Ignorância mesmo, né? Às vezes, boa parte das vezes é revolta, né? Às vezes, frustração. Então vamos aqui. Aí, ele continua na apresentação dizendo assim: somente o cristão nascido de novo sente dentro do seu ser arder a chama da esperança do porvir. Ou seja, quando a gente nasce de novo é que a gente vai sentir o ardor. Então isso é o que? Experiência. E o que? Pessoal. Né? Quando a gente nasce de novo, você sente. Só que precisamos lembrar de uma ressalva. Que o poder de Deus, a ação de Deus, ela não depende de nós sentirmos. Você pode estar num culto onde uma pessoa está sentindo o poder de Deus e a outra do lado dela não está sentindo nada. E aí, final do culto, vamos conversar com essas duas pessoas. Você conversa com aquela que não sentiu nada. Ela diz assim: não gostei. Ou culto frio, ou não sei o que, só zoada, só escutava não sei o que. Aí culpar o ambiente, aí dizer que o pregador não presta, o músico, muita zoada, muito frio, muito calor, ventilador fazendo zoada, menino correndo e não sei o que, ela vai culpar todo mundo. Aí você pergunta para outra que sentiu a glória de Deus, a presença de Deus. Aí, irmão, foi maravilhoso, irmão. Deus falou comigo, hoje eu estou saindo daqui mudado, outra pessoa. Entendeu? E às vezes nem precisa a pessoa fala Aham. a presença de só isso, né? Isso. Ficar só assim, ó. Como se fosse colocar perto assim, mas assim, entendeu? Bem quietinha, mas absorvendo, compreendendo. Se maravilhando, né? Exato. Então, perceba que o agir de Deus não depende de nós sentirmos. Não depende. Porém, ele traz aqui que é necessário você nascer de novo para sentir. Entendeu? É necessário nascer de novo para sentir. Tem gente que passa por essa experiência, né? Que acha que sentir a coisa de Deus é só falar aqui. Aham. Você fica no chão, né? Não tô no Você não é sensacionalista. Aí alguns amigos que dizem que não está mais na mente. Você passou. Uhum. Aí, minha pai não está sentindo nada, não estou sentindo, estou observando. Né? Era mais de ouvir. De ouvir. E isso me edificava. Né? Mas com ele não, era só o movimento. Aham. Tinha que ter agitação, tinha que ter a reação do corpo, né? Não é só isso. Tem gente que, quando sente isso, né? Aceita pela emoção, né? Isso. Existe os dois, né? Existe o que sente pela presença e o que sente pela emoção. Aquele que está ali quietinho. Aham. Aí começa a chamar crente de geladeira, né? Então vamos aqui. Aí ele vai trazer nesse sentido, tá? O nascer de novo para sentir, certo? Esse sentir, perceba que ele vai para o viés da experiência pessoal, tá? Puxa para esse viés. Aí ele diz aqui que a escatologia e soteriologia, aí ele é bem prudente e diz assim, ao meu ver,
parecem serem disciplinas que se completam, ou seja, a soteriologia apresenta os estágios da vida de um salvo em Cristo, enquanto que a escatologia ela já traz no sentido o conhecimento das coisas por vir. E esse por vir, na escatologia, ela tem um marco. Qual é o marco da escatologia? Do arrebatamento da igreja até a eternidade. Só que limita-se apenas ao arrebatamento para frente? Não. Ela puxa também o contexto histórico, pretérito. E aí, como ela puxa para esse contexto histórico pretérito, nasceu-se um viés teológico chamado preteristas. Que os preteristas, eles se limitaram a apenas classificar como a escatologia sendo apenas de coisas passadas. Aí fica um viés contraditório. Por quê? Como é que vai falar das coisas futuras, limitando-se às coisas passadas? Então, fica no preterista. E existe muitos, igual os cessacionalistas. Não existe os cessacionalistas? Os que dizem que os dons cessaram, os que dizem que os milagres cessaram, os que dizem que o batismo com o Espírito Santo cessou. Não existe esse? Pronto. Do mesmo modo, existem os preteristas. Dizem que é só para trás, pretéritos, coisas que passaram. Aí, no contexto da soteriologia, ele vai apresentar uma vida salva através da justificação, através da regeneração, através da adoção. Que adoção? Nós não éramos nem povo, mas passamos a ser chamados de povo. E não só povo, mas povo de Deus. Já pensou, né? O galho enxertado na videira. De ovelha do seu pasto, ou do seu rebanho. E aí, também, através da santificação e, por fim, a glorificação. Isso é no viés da soteriologia. Soteriologia, que é a teologia da salvação. Certo? Aí, no viés da escatologia, já apresenta um plano global. Esse plano global é o plano de salvação, plano divino de salvação. Com aquele mapa que eu trouxe da Dake, plano divino de salvação, plano global, para toda a humanidade. Um plano que vai desde o arrebatamento, aí pegando lá, ó, a escatologia, puxa de lá, desde o arrebatamento, tanto os vivos como os mortos, porque Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Então pronto, tanto os vivos como os mortos. Geral. Até o estado eterno glorioso. E dentro da escatologia, nesse viés, nasce também o neopentecostal. Como assim? Porque esse que está no viés da escatologia, que é do arrebatamento para frente, até o estado eterno, eles vão difundir esta conduta no sentido de que, para que eu seja arrebatado, eu preciso estar dentro do critério, dentro do parâmetro, que agrade a Deus. Senão, eu não seria arrebatado. Então, como a escatologia é o estudo das coisas futuras, ou que vai acontecer, isso desconsiderando a preterista, tá? Desconsiderando ela. Aí, para as coisas futuras, do arrebatamento em diante, até o estado eterno, é preciso um preparo. E aí, por isso que entra a soteriologia, que é da salvação. Lembra que um dos viés da soteriologia é a santificação, né? É a adoção, né? Falei agora há pouco. Aí, eu preciso estar muito bem nesses da soteriologia, para então entrar no da escatologia. Nesse sentido, aí vem o neopentecostalismo, ou, para alguns, como eles consideram, a doutrina da confissão positiva.
E isso é uma doutrina recente, nova, inclusive. Porém, a doutrina em que se aplica o neopentecostalismo, ou se aplica a doutrina do positivismo, que é aquela que as pessoas até que pegam lá do norte-americano, por exemplo, que é mais recente aqui pra gente, pegam de lá e traz para cá, diz assim, não, você tem que pensar positivo, você tem que falar palavras boas, você tem que ser positiva, levanta esse alto astral, né? Negócio de baixa estima, não, tem que estar, e agora a palavra da moda tem que estar empoderada, né? O empoderamento. Então, assim, são essas palavras de efeito e os livros de autoajuda, entende? É bom? Mas não é tudo. Você tem que entender que o andar com Jesus não é fácil. O seguir a Cristo não é fácil. Então não é só eu pensar positivo. Eu preciso também me comportar conforme os padrões que ele estabeleceu. Eu preciso estar dentro do padrão dele. Enfim, aí nessa doutrina do positivismo, a confissão positiva americana, e aí entrou também a doutrina das últimas coisas, que são através de gráficos, de diagramas, enfim. Neste ponto, na doutrina das últimas coisas, nós temos aqui o significado do termo para a escatologia. Ela vem envolvida com a história, através dos séculos, a escatologia das seitas, algumas distorções escatológicas dentro do ciclo do catolicismo e do protestante, e também a sistematização de diversos temas da escatologia. Então ela trouxe essa doutrina das últimas coisas, a escatologia, ela trouxe uma roupagem sistemática para o estudo das coisas futuras. Ela trouxe uma roupagem. Isso aqui, irmãos, eu estou falando assim porque a teologia, pelo menos nesse viés que nós estamos, que é o viés da dispensacionalista, ela é nova. Ela é nova, sim. Eu falo nova, não é que seja nova desse século, mas ela não é lá da igreja primitiva. Ela é uma linha estabelecida recente. Nós vamos já chegar lá, mas, dando aqui um spoiler, ela foi instituída recentemente, aproximadamente pelo século XIX. Então, para a gente que já passou estudando aqui séculos passados, antes de Cristo, na era da igreja e depois de Cristo, os primeiros séculos, os pais da igreja, para uma doutrina do século XIX, é bem longe, né? Bem longe, ou seja, ela é nova. É igual a psicologia no Brasil. Na psicologia e a psicanálise é nova, é do século XIX também, bem novinho. É um campo que cresceu, hoje em dia tá demais, né? Eu vou falar bastante. Aí, a escatologia, como a doutrina das últimas coisas, ou o estudo das coisas futuras, ela abarca todos esses pontos e de diversos temas, né, escatológicos, sempre procurando trabalhar dentro de uma linha de pensamento dispensacionalista, sempre ali, dentro dessa linha. Tudo isso a fim de adquirir anticorpos espirituais, para que a gente possa se blindar das falsas doutrinas. Tá? A teoria, a doutrina dispensacionalista, ela se limita, ou ela é conceituada por dispensações. A primeira dispensação para ela foi qual? A dispensação da inocência. Qual foi esse período da inocência? O período de Adão. Em qual época? Antes
da queda do pecado. Certo? Daí vem... Ai, garganta, acho que é a quintura daqui. Uma balinha, né? Tem aí? Daí. Ô, benção. Obrigado, viu? Aqui. Daí, após a queda, veio qual? Qual outro período? Se o primeiro era da inocência, o outro era da consciência. É assim? Consciência. E aí esse período da consciência já é o quê? A queda, né? O período o pós-queda. Ou a queda, né? A queda, o pós-queda. Depois vem o outro período da dispensação. Qual foi o outro depois que veio daqui? Vem do pacto. Pacto ou aliança. E esse aqui, por sua vez, foi com Noé. Deus extinguiu praticamente a raça humana, deixando apenas a família de Noé, e dali começou tudo novo, né? Tudo assim, entre aspas, né? Que os animais ele trouxe de lá, a família de Adão pegou também. Só não levou a mãe das esposas dos filhos de Noé, né? A mãe, os irmãos, a família delas. Não levou, né? Não se sabe por quê, mas talvez não creram. Mas não levou. Levou somente Noé, seus 3 filhos e as 3 noras. E a esposa. Só. Não tinha cachorrinho não, né? Nem gato. Nem gato. Tô brincando, viu? Aí vem o outro período aqui. Que é o período... deixa eu pegar aqui. A queda é governo humano. Antes do pacto. Antes do pacto, é. O pacto aqui é com Abraão. Desculpa, viu? Aqui é o governo humano. Obrigado. Governo humano, depois começa. E graça. Aí aqui, governo humano com Noé. E depois vem da promessa. Promessa com Abraão. Depois da lei. Da lei foi com quem? Moisés. Essa azul aqui. Depois da lei. Período da graça. Da dispensação. O período da graça foi com quem? Com Jesus. E depois da graça, isso aqui. Vem a dispensação milenar ou do milênio. E aqui também governo com Cristo / a igreja. Tem quantas dispensações?
7, né? Pronto. Para no 7, né? Isso na linha dispensacionalista, tá? Dispensacionalista. Daí também tivemos outras linhas doutrinárias, que elas também são fortes, só que no nosso ambiente pouco se fala, mas elas são fortes também. Não está aqui no nosso material, eu apenas botei a observação e coloquei só o tópico. É a pactualista, que é a do pacto, da aliança, e a pactualista progressiva. Deixa eu botar aqui do lado. Aí tem pactualista e a pactualista progressiva. Que a pactualista, ela defende que Deus fez um pacto aqui com Noé, e desse pacto ele refletiu em Abraão, estendeu para Moisés, para as tribos de Israel, e veio para findar no milênio. Dá para só falando de texto que eu ia botar aqui, mas não botar barra milênio. E a pactualista progressiva, ela é intermediária. Ela segue o mesmo padrão. A aliancista também. A pactualista, ela também é conhecida como aliancista. São sinônimos, né? Pacto, aliança. E a progressista, ela segue os mesmos vieses, com alguma diferença. Qual? É que ao invés de findar no milênio, ela engloba o arrebatamento. Só que o arrebatamento é pré-milenista. Entendeu? O arrebatamento pré-milenista. Ou seja, se é pré-milenista, é pós-tribulacionista. Dá para entender? E também existe a pré-dispensacionalista e a pré-milenista e a milenista. A pré... É isso aqui. Pré-dispensa. Ficou bom, né? Renovar abastecer, quem sabe? É bom que fica visível, né? Legível. Pré-dispensacionalista e o pré-amilenista. São as linhas. Por que eu estou trazendo essas aqui? Para a gente entender que não existe só a dispensacionalista. Tá? Não existe só a dispensacionalista. A dispensacionalista, ela é muito pregada no meio assembleano. Assembleano, dispensacionalista. Alguns contestam ela. Por exemplo, salvo engano, os da
da igreja congregacional. Não sei se o irmão já ouviu falar. Congregacional. Salvo engano, um viés da Batista, porque a Batista agora está toda fragmentada, né? Tem a Batista renovada, a Batista tradicional, tem algumas outras linhas da Batista. Enfim, tem outras que também adotam esse viés diferente da dispensacionalista. E aí, por fim, vamos superar aqui essa parte da apresentação. Eu quis passar isso aqui da apresentação, porque só aqui a gente já extrai algumas coisinhas, né? Algo que dá para a gente aproveitar até chegar lá no tópico. Tópico 1, né? Introdução ao estudo da escatologia, definindo a palavra escatologia. A palavra escatologia deriva-se de duas palavras gregas, scatos e logos, que significando, portanto, o estudo sistemático e lógico concernente à doutrina das últimas coisas, referente ao mundo presente até o mundo vindouro. Ou seja, então traz do mundo presente ao vindouro. Na literalidade das palavras, scatos e logos, ela vai estar oriunda de verbo, de palavra, trazendo a literalidade, né? Logos, o verbo, a palavra, pronunciada a palavra, e o scatos é futuro, é como se fosse uma palavra futura, isso o literal. Contextualizando, aí é o estudo sistemático das coisas futuras. Entendeu? Mas que coisas? As coisas divinas, né? Coisa divina. Eu posso fazer um estudo sobre a origem da cadeira? O futuro? Como vai ser? Aí vai ser uma escatologia? Não, entendeu? Porque a escatologia ela é um estudo das coisas futuras de origem divina, de origem espiritual. Aqui vai nos mostrar ainda que a escatologia ela compreende alguns capítulos dogmáticos cristãos. E isso, por que dogmático? Porque ela pega desde o arrebatamento. E aí, no âmbito, no cerne teológico, o arrebatamento é como se fosse um dogma da igreja. Então, porque não é um entendimento nosso que vai acontecer o arrebatamento. Por exemplo, o judeu acredita? Não, nem espera, nem nós acreditamos. Aí por isso que entende-se como sendo um dogma da igreja. É um conceito dogmático cristão. Entendeu? Arrebatamento. Nós defendemos como sendo bíblico, né? Só que é um bíblico do Novo Testamento. Né? Porque o Antigo Testamento era a vinda do Messias. A vinda do Messias. Não fala de arrebatar, é a vinda do Messias, né? E já no Novo Testamento já fala. Entendeu? De vir. Jesus falou, os anjos falaram, Paulo também, João. Então, assim, tem vários, né? No Novo Testamento. Então, nós não temos como dogma. Nós temos como uma promessa bíblica, promessa cristã, promessa de Jesus. Mas, de lá para cá, quem olha para nós vai ver como sendo um dogma nosso. Dá para entender? Aqui ainda diz assim que, por fim, o dicionário de escatologia bíblica da CPAD diz que a escatologia é abrangente e conclusiva. Revela-se e é sempre mistério. Ou seja, a escatologia, ela revela, mas sempre é um mistério. Não é assim quando a gente está estudando? Né? Traz uma revelação, mas continua um mistério. Traz um cumprimento, mas continua um mistério. Né? Esse aqui é aceitável, esse pensamento aqui ele é aceitável.
É mistério, né? Paulo vai dizer, né? Que eis que vos digo o mistério. Né? Tópico 2. A escatologia através dos séculos. Entre os evangélicos existe um antagonismo. O que é isso? É o que se opõe. Por exemplo, em um seriado, sei lá, em um filme, em uma novela, tem o protagonista, né? É aquele que faz o desenrolar dos acontecimentos. As cenas acontecem em volta dele, o protagonista. E o que se opõe a ele é o antagonista. É o que tenta impedir, é o que tenta atrapalhar, é o antagonista. E aqui ele está dizendo, o que espanta a gente, ele está dizendo que entre os evangélicos existe o antagonista. O que se opõe, o que tenta atrapalhar. Por parte de muitos sobre a escatologia. Ou seja, uns defendem de um jeito, outros defendem de outro. Isso dentro do evangélico, dentro do cristão mesmo. Estou nem falando dos de fora. Entre nós, diverge e muito. Sim ou não? Não diverge? Entre nós mesmo, diverge? Um fala que é de um jeito, outro não é assim não, você está errado. É desse jeito aqui, outro não, tu está falando heresia. É desse jeito aqui. Então fica assim, entre nós mesmo, entre nós. Não é nem um de fora rebatendo a gente, é entre nós. Fica assim, ele está dizendo que entre os evangélicos existe também o antagonismo. Chego até a dizer que ela é coisa de teólogos modernos, que estão querendo inovar. É assim até o Osanildo falou, né, que o cabo acha que teologia não é coisa de Deus. Né? Ele diz o quê? Que estão querendo inovar, é coisa de teólogos aí. Né? Existe ou não existe entre nós? Existe. Muitos, né? Muitos mesmo. Quando eu fui fazer teologia, começar a estudar, foi uma barreira muito grande. Eu enfrentei assim, ainda estava no finalzinho das críticas sobre teologia. Mas, por outro lado, de quem já fez, eu recebia incentivos. De quem já tinha feito, eu recebia incentivo. E de quem nunca fez, eu recebia críticas. Tá ver, né? Por isso que foi um bom convite, né? Tu falou assim, então vai fazer, né? Vai fazer. Então vamos aqui, né? Isso não é verdade, né? Que não é para inovar, não é coisa de homem, né? Para estar inovando. Para provar que a escatologia não é coisa nova, traremos uma síntese histórica da mesma. Então vamos agora mergulhar na história para conhecermos a escatologia dentro da história, tá? Estão prontos? Então vamos lá no primeiro século, lá nos pais da igreja. Do primeiro para o segundo século. Falar sobre o estado intermediário. Lembra que a gente falou que vamos falar aqui um pouquinho sobre o estado intermediário, né? Que a gente vai mergulhar um pouquinho na história. O estado intermediário, no primeiro século da era cristã, a igreja não possuía uma concepção. Ela não tinha ainda essa concepção formada sobre o estado intermediário entre a morte e a restauração, ou a ressurreição. Sabe-se, porém, que ela aguardava a vinda de Jesus. Era só assim, a igreja pregava e, os apóstolos pregavam como sendo para aqueles dias. Ele vai voltar. E João, salvo engano é João, ele vai dizer assim, que nem todos de nós morreremos. Ele vai trazer assim uma declaração que é muito séria, né? Por quê? Porque eles acreditavam que a volta de Jesus era para aqueles dias. Pregava dessa forma, para aqueles dias. Igual a gente prega hoje. A gente não prega que é para esses dias. A gente não prega que nós somos a última geração. A gente não prega que Jesus já está voltando. A gente não prega que já está às portas. Entendeu? É assim. Esse é o padrão da pregação. É iminente, exatamente. Por isso que eu fiz aquela ressalva no começo. Exatamente.
Exatamente, os irmãos Tessalônica é um bom exemplo. Eles acreditavam de tal forma que era para aqueles dias que eles ficaram preocupados com as pessoas que morreram antes da volta. E os que morreram, o que vai acontecer com eles? Meu Deus do céu, e agora? Aí houve escreveu 2 cartas, exatamente. Isso é benção, né? Entendeu? Então assim, os irmãos estavam acreditando piamente que era a volta iminente para aqueles dias mesmo. E assim, irmãos... Não só acreditar, mas tinha esperança. Tinha esperança, exatamente, tá? Esperança. Exato, tinha esperança, perfeito. Muito bem ressaltado. Tinha esperança da volta dele, acreditava e estava ali ansiosos. E isso, irmãos, alguém pode dizer assim, irmão, e aí? Eles esperaram e não veio, e aí? E nós agora estamos esperando, e aí? Até hoje, como já ouvi pessoas falar do meu rol de amizade, quando eu aceitei a Jesus, aí uns foram me criticar e falando, que ficam falando que esses crentes ficam dizendo que Jesus vai voltar. Desde quando eu nasci que eu escuto isso. Minha avó já falava isso e até hoje não voltou. Os amigos, né? Os amigos criticando para ver se eu desistia da fé. Aí eu disse assim, rapaz, se ele vai voltar ou não, isso eu não sei, mas o importante é que eu quero já estar pronto. Eu falei, ok, já quero estar pronto. Na hora que ele vier, eu estou pronto. Né? Por quê? Porque nós não sabemos, irmãos. Até eu gosto muito de ministrar isso para mim, e às vezes eu prego também sobre isso. Que tem 2 fatos, tem 2 que podem acontecer. São 2, vou botar bem aqui, fazer uma divisãozinha aqui. São 2 acontecimentos, ou 2 situações que podem de fato acontecer. A primeira, vou botar aqui como sendo a primeira. Botar como primeira, mas não é de muita relevância não. Pode ser a segunda, tanto faz, tá? A primeira é o quê? A volta de Jesus. Certo? Primeira. E a segunda, a morte. Nós morrermos. Certo? Isso aqui são 2 realidades. A volta de Jesus está na Bíblia. Eu creio. Quem aceitou a Jesus, crê. Está lá, Jesus falou, os anjos confirmaram.